Meus irmãos e irmãs, hoje a nossa abordagem sobre a Dei Verbum vai falar do Antigo e do Novo Testamento, capítulo 4 e capítulo 5 desta Constituição do Concílio Vaticano II. Comecemos pelo Antigo Testamento. A Dei Verbum começa dizendo que Deus preparou um povo para realizar sua obra de salvação. E aí diz assim: contraída a aliança com Abraão e através de Moisés com o povo de Israel, Deus revelou-se ao seu povo eleito por palavras e ações como um único Deus verdadeiro e vivo, de tal forma que Israel pôde conhecer por experiência quais os caminhos de Deus para com os homens. E falando Deus pela boca dos profetas, cada vez mais profundo e claramente, os compreendeu e os difundiu amplamente entre os povos. A pedagogia de Deus, que elege um povo para, no contexto desse povo, ir realizando, tecendo seu desígnio de salvação. Depois a Dei Verbum fala da importância do Antigo Testamento para os cristãos. No começo da igreja, houve quem negasse o valor do Antigo Testamento, como se ele tivesse sido totalmente superado. Mas a igreja não acolheu essa doutrina. Pelo contrário, a igreja condenou como errada essa doutrina. O Antigo Testamento é palavra de Deus. E a Dei Verbum diz assim: estes livros, embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, manifestam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por isso devem ser devotamente recebidos pelos cristãos. Esses livros que exprimem um vivo senso de Deus e contêm sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem. Depois a Dei Verbum fala da unidade dos dois testamentos. É claro que alguma coisa foi superada do Antigo. Houve também rupturas, mas há uma continuidade. E aí a Dei Verbum cita Santo Agostinho, que disse: Deus, inspirador e autor dos livros de ambos os testamentos, de tal modo dispôs sabiamente que o novo estivesse latente no antigo, e o antigo se tornasse claro no novo. Ou seja, é importante que a gente leia o Antigo Testamento com a lente do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento expressa a revelação de forma mais evoluída. Por isso, lê o Antigo sob a perspectiva do Novo. Depois, a Dei Verbum fala do Novo Testamento. Começa falando da excelência do Novo Testamento. Diz assim: a palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo cristão, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Com efeito, quando veio a plenitude do tempo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, como eu falei, o Novo Testamento apresenta a revelação de forma mais completa, mais evoluída. Por isso expressa a verdade de Deus com maior clareza. Nesse aspecto, a Dei Verbum cita a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, que diz assim: este mistério não foi manifestado a outras gerações, como foi revelado agora
aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Ou seja, o mistério da salvação é revelado com maior plenitude no Novo Testamento. A Dei Verbo fala também da origem apostólica dos evangelhos. Entre todas as escrituras, os evangelhos, eles gozam de uma merecida primazia, visto que constitui o principal testemunho sobre a vida e a doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas o Novo Testamento expressa uma revelação mais evoluída. E dentro do Novo Testamento, os evangelhos têm uma primazia, porque apresenta as palavras e os acontecimentos acerca do próprio Cristo, Verbo eterno feito carne, nosso Salvador. Depois a Dei Verbo afirma que os evangelhos têm origem apostólica, eles vieram dos apóstolos. Nem todos os evangelistas foram apóstolos, por exemplo, Marcos e Lucas não foram. Mateus e João sim, mas Marcos e Lucas não. Porém, eles escutaram dos apóstolos e colocaram por escrito, inspirados pelo Espírito Santo. Transmitiram aquilo que os apóstolos testemunhavam do que tinham visto e ouvido acerca de Cristo. A Dei Verbo diz: os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das igrejas para as quais eles escreveram os evangelhos, conservando, enfim, a forma de proclamação, sempre de maneira a referir-se a respeito de Jesus, com verdade e sinceridade. Eles procuraram transmitir o mistério de Cristo, transmitir acerca dos acontecimentos que os apóstolos iam pregando nas comunidades. Portanto, primeiramente uma tradição oral, para depois ser colocada por escrito. Os apóstolos foram ficando mais velhos, o evangelho foi indo para comunidades mais distantes, a pregação foi chegando em cidades mais longe, e eles sentiram a necessidade de colocar por escrito. E aí foi surgindo os 4 evangelhos, em épocas diferentes, escrito a comunidades diferentes, mas que depois a igreja reconheceu como inspirados para toda a cristandade. Depois a Dei Verbo fala, por fim, acerca dos outros escritos do Novo Testamento, dizendo: o cânon, quer dizer, a lista do Novo Testamento, contém, além dos 4 evangelhos, também as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos, escritos sob inspiração do Espírito Santo, pelos quais, por um sábio desígnio de Deus, é confirmado tudo que diz respeito ao Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.